Gente, nós estamos no meio de uma série de mensagens em que, primeiramente, nós fomos abençoados pelo pastor Joubert, pastor de Caxias. Semana passada nós recebemos o pastor Fernando, que é o pastor que está à frente de uma missão muito linda, que é a implantação da nossa igreja no Complexo do Alemão. E hoje eu tenho a honra de trazer uma palavra para vocês dentro dessa temática, o favor de Deus. Algo que nós buscamos todos os dias e de uma maneira muito específica nós estamos dedicando esse tempo dos nossos cultos da resposta, buscando o favor de Deus, a resposta de Deus, o mover e o agir de Deus nas nossas vidas, conforme fizemos aqui no nosso momento de oração. E, para falar sobre o favor de Deus, hoje nós vamos trazer uma ótica sobre o favor de Deus para a igreja. Como que nós, igreja, vivemos e somos alvos do favor de Deus. Mas, antes de qualquer coisa, eu gostaria de esclarecer renovar o nosso entendimento sobre o que é a igreja. Porque às vezes as pessoas nos perguntam o que é a igreja. E a gente tem esse entendimento como uma lei universal. Mas às vezes se nos perguntarem o que é a igreja baseado na Bíblia, o que a Bíblia diz do que é a igreja, e aí a gente vai ter que buscar os nossos caderninhos da EBD, ou da escola bíblica aqui nossa que já começou, ou às vezes teremos que perguntar para o Google, o nosso irmão ChatGPT. Mas em nome de Jesus não será mais necessário. Hoje, eu quero trazer para vocês alguns versículos da Bíblia que apontam e que definem o que é a igreja. A igreja, ela é uma comunidade de todos os verdadeiros cristãos em todos os tempos. Nós encontramos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o seguinte: a igreja é o povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é a propriedade exclusiva de Deus. A igreja é a comunidade do povo de Deus. 2 Coríntios 6,16. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nós somos a igreja, o povo de Deus, o Senhor está entre nós, Ele habita entre nós, Ele anda entre nós, está andando entre nós nessa noite. A igreja é a noiva de Cristo. Apocalipse 19, 7. Regozijemos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Fique em paz, essa hora vai chegar. Nós seremos a igreja resgatada pelo Senhor, a noiva de Cristo. A igreja, ou melhor, vocês, nós somos o corpo, do qual Cristo é o cabeça. Colossenses 1:18. Ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. O Senhor é o cabeça das nossas vidas. O Senhor, Ele tem a supremacia sobre as nossas vidas. O Senhor quem direciona as nossas vidas. E por último, a igreja, ela é os ramos da videira. João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse somos nós, a igreja. A igreja em que Cristo é o cabeça, a igreja em que sem Cristo nós não conseguimos fazer nada. Sem Cristo nós não temos nem a nossa identidade, pois a nossa identidade está guardada em Cristo Jesus. E qual é o objetivo da igreja? Qual é o objetivo que Cristo tem a respeito da igreja? Efésios 5, versículo 26 e 27 diz o seguinte: santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra,
e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Esse é o objetivo de Cristo para com a igreja. Então, o favor de Cristo, o favor de Deus para a igreja consiste naquilo em que o próprio Deus realizou em seu favor, capacitando-a para cumprir plenamente o propósito que Ele mesmo estabeleceu para ela. O favor de Deus para a igreja é contribuir, é capacitar, é possibilitar, é instruir, é entregar ferramentas, é direcionar, é guiar a igreja para que ela cumpra o propósito que Ele tem. Ou seja, tudo e todos apontam para Cristo, para quem Ele é, por que Ele faz e por que Ele deseja. Mas certamente, se nós perguntássemos uns aos outros qual é o maior favor de Deus para com a igreja, nós teríamos uma resposta muito engatilhada, uma resposta muito rápida. Que é uma resposta verdadeira? Que é uma resposta correta? Que é sim uma resposta completa. O maior favor de Deus se resume na salvação pela graça. E de fato é. Não há igreja sem cruz. Não há igreja sem graça. Mas apenas, e aí que está o ponto, apenas crer na graça ou crer na cruz não me faz ser igreja. Apenas acreditar que Cristo morreu na cruz não me faz ser igreja, porque tem muitos aí que creem nisso. Que creem historicamente que Cristo existiu. Que creem em relatos que apontam para um homem, para um profeta que morreu na cruz, que ensinou a muitos. Crer nisso não me faz ser igreja. O que me faz ser igreja é, além de crer, é interagir. Então nós não somos convidados por Cristo através do seu favor para apenas crer em sua obra e crer na sua graça. Nós somos convidados por Cristo para interagir com a sua graça. Interagir com a graça de Deus é o que nós vamos ler em Efésios 1:13. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, o povo, ou melhor, para o louvor da sua glória. Então o que Cristo fez? Qual é o favor de Deus para com a igreja? É a salvação pela graça? Sim, mas um dos maiores favores pela igreja feita por Cristo é o envio do seu Espírito Santo, porque somente através do Espírito Santo eu consigo crer, confessar, interagir e perseverar até a redenção, que é a volta de Cristo Jesus. Somente pelo Espírito Santo. Para crer, basta-me livros de histórias. Para acreditar na cruz, basta uma boa conversa. Mas para interagir, é necessário o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem nos revela a Cristo, o seu amor e a sua graça. E é por isso que hoje nós vamos nos aprofundar no conhecimento sobre o Espírito Santo de Deus, o grande favor que Deus fez para com a sua igreja. Por favor, abram suas Bíblias em João capítulo 16, versículo 5. João 16, versículo 5. Tem gente com Bíblia de papel aí? Tem um povo que é crente aí. Mas eu mesmo estou aqui na minha digital, gente. Zero preconceito, tá? Zero preconceito. É tudo Bíblia. É Bíblia. Né? João 16, versículo 5. A minha versão é NVI.
E assim diz a palavra do Senhor: agora eu vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta para onde vais, porque falei estas coisas. O coração de vocês encheu-se de tristeza, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Até aí. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, não é possível te conhecer, compreender a respeito de quem tu és, se não for da tua vontade, se o Senhor não interagir conosco. Nós pedimos, Pai, tenha misericórdia de nós, manifeste-se no nosso meio, manifeste-se em nosso coração, e que possamos sair daqui, Jesus, com o nosso espírito avivado, crendo que Tu és o grande favor para a nossa vida, e sairemos daqui cumprindo o propósito que o Senhor nos direcionou a cumprir. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Cristo reúne os seus discípulos e está prestes a ir. Ele já havia sido crucificado, morreu, ressuscitou, voltou e mais uma vez senta com os seus discípulos e ele faz uma breve revisão do plano de salvação. E aí ele explica mais uma vez, olha, está na hora de eu ir. Mas eu já falei sobre isso várias vezes, o coração de vocês se enche de tristeza, mas está na hora de eu ir. E é melhor eu ir. É favor para vocês que eu vá. Porque eu vou e quando eu for, o Consolador vai estar aqui com vocês. Eu vou enviar o Consolador a vocês. Então é melhor que eu vá. Então não manifeste no seu coração tristeza, dor. Porque o que eu vou fazer agora é um dos grandes favores que eu estou fazendo para a igreja. Eu estou parafraseando. Eu estou indo e enviarei o meu Espírito. E Cristo fala isso para os seus discípulos. E cabe a nós entender um pouco mais sobre esse grande favor. Sobre o agir do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Sobre o agir do Espírito Santo de Deus na igreja. E um dos primeiros, e o primeiro agir que o próprio Deus ele expõe aos seus discípulos é convencer do pecado, porque os homens não creem em mim. Quando Cristo fala em convencer do pecado, não é apenas um convencimento fruto de uma conversa com bons argumentos. É um convencimento que gerará uma nova criatura, o nascer de novo. Então, através do Espírito Santo de Deus, eu e você nascemos de novo. Então, um novo nascimento é obra do Espírito. É o Espírito, esse grande favor de Deus para com a igreja, que nos ilumina enquanto nós estávamos nas trevas. É o Espírito que convence a mim e a você, que revela a mim e a você a condição pecaminosa do homem e da mulher. Foi através da obra do Espírito que eu e você, e graças a Deus, não apenas nós, mas muitos foram convencidos de uma necessidade, de uma mudança radical. E essa mudança radical, ela é tão profunda, essa mudança radical, ela vai lá nas raízes, ao ponto que Cristo, para explicar sobre ela, ele fala sobre um novo nascimento. Então, o Espírito de Deus faz com que venhamos a nascer de novo. Romanos 6,11 diz, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Estávamos mortos nas trevas,
cegos, não tínhamos nem discernimento do que era o pecado, mas através da obra do Espírito Santo de Deus, do convencimento do Espírito Santo de Deus, do favor de Deus para a sua igreja, nós renascemos em Cristo Jesus, nós somos regenerados em Cristo Jesus, nós vivemos o processo que Deus explica para Nicodemos, e Nicodemos tem dificuldade de entender. Em João 3,6, ele fala para Nicodemos, o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Então nós estávamos espiritualmente mortos, estávamos entregues a uma condição de pecado, e graças a esse grande favor que Deus fez para a igreja, nós nascemos de novo. Há um exemplo que eu vivi há muitos anos atrás. Eu conheci um rapaz, sou lá em Paraty. Alguém conhece Paraty aqui? Bom, né? Longe pra caramba. Paraty. Paraty, desde a minha infância eu ia para Paraty. Tinha uma casa lá, num beco, em que tinha várias casinhas. E numa dessas casinhas morava um rapaz que eu nunca soube o nome dele, mas o apelido era Pica-Pau. Pica-Pau era um rapaz novo, solteiro e gente boa demais. Pica-Pau, ele era o técnico do time da Vila. Tricolor, ele fazia todo mundo colocar a camisa do Fluminense para ir jogar bola. Era meião do Fluminense. E ele não era rico, era um rapaz pobre, humilde. Mas ele trabalhava, corria atrás para conseguir comprar um meião para quem não tinha condição, para comprar um short, para dar uma camisa, para comprar uma bola nova. Sempre tinha uma bola nova quando o Pica-Pau estava envolvido no futebol. E essa vila era com pessoas muito pobres. Muito pobres. Eu, graças a Deus, nunca vivi uma situação de extrema pobreza. Mas naquele lugar tinha muitos desses. E o Pica-Pau, às vezes, queria levar a galera para jogar um futebol. E isso, gente, eu tinha 5, 6, 8, 9 anos. Mas os meninos falavam assim, mas minha mãe não deixa. Por quê? Porque eu não almocei. Mas vai para casa, vai almoçar. Não, mas não tem comida em casa. Aí o Pica-Pau rapidinho ia no mercado, comprava um macarrão, comprava salsicha, fazia. Eu tinha comida em casa, mas tu acha que eu ia querer comer em casa? Não, eu queria comer na bagunça ali junto com o Pica-Pau. Comia ali e tal. E, gente, ninguém tinha um testemunho ruim para falar a respeito do Pica-Pau. Cara, gente boa. Tomava os negocinhos dele, curtia as festinhas dele, mas não fazia mal a ninguém. Ninguém. Hoje a gente tem essa questão, né, de, poxa, é um homem mais velho envolvido com 14, 24 crianças, deve abusar dessas crianças. Nunca houve. Nunca houve. Eu fui uma dessas crianças, nunca aconteceu isso. Pica-Pau, muito gente boa. Por que ele não fazia essas coisas ruins? Porque não fazia parte da índole dele. Ele sabia o que era certo e o que era errado. Ele sabia o que faria mal ou o que faria bem. E às vezes, sem querer, fazia aquilo que ia ter um resultado ruim. Por exemplo, quando perdia um jogo, ele ficava chateado. Falava, e às vezes ele esquecia que estava falando com crianças. Aí depois pedia perdão. O Pica-Pau era uma excelente pessoa. Mas sabe o que faltava no Pica-Pau? Ele não cria em Jesus. Ele não acreditava em Jesus. Eu não lembro de Pica-Pau com Bíblia, indo para a igreja. Eu não lembro. E hoje, eu tenho convicção de que tem muitas pessoas que são boas pessoas. São pessoas que a gente olha e fala assim, não, mas essa pessoa, ela não precisa ser convencida a respeito do pecado. O que ela faz? Nada. Ela tem uma vida santa. E alguns a gente até compara com alguns irmãozinhos na igreja e fala, esse Pica-Pau aí, ele está mais crente do que muito crente. Esse rapaz, ele tinha o discernimento do que era certo e do que era errado, mas o que lhe faltava? Cristo. E pastor, o que isso tem a ver com o que nós estamos
tratando agora, porque o versículo não diz apenas de convencer do pecado, é convencer do pecado porque os homens não creem em mim. Então, o que Cristo está dizendo é o seguinte: é necessário ter além de uma vida ética e moralmente legal. É preciso crer em Cristo Jesus. É preciso acreditar que ele veio como homem, morreu na cruz e ressuscitou. Não basta apenas ser uma pessoa politicamente correta, porque para construir alguém politicamente correto é necessário apenas discursos de ética e moral e disciplina e ensinar o que pode e o que não pode. Mas para ser regenerado, nascer de novo, tomar posse do favor que Deus tem para com a igreja, é além disso. Então, o que eu estou querendo dizer? Não adianta apenas a gente ficar por aí como bons cristãos, aproveitando-se do favor de Deus, ou seja, nós somos novas criaturas, nós cremos em Cristo Jesus, nós somos tomados pelo Espírito Santo de Deus, mas ao sair da igreja, ao invés de apresentar o favor, eu apresento lei, ética e moral. Nós não estamos cumprindo o objetivo que Cristo deseja para a sua igreja. O que nós precisamos apresentar nessas paredes afora é Cristo, é o Espírito Santo de Deus, porque não adianta ter passos retos se você não crê em Cristo. Eu nunca fui preso, mas você não crê em Cristo, então o resultado, desculpa, é o inferno. Óbvio que a gente não vai sair por aí dizendo isso para os outros, né? Você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Não. Mas o que nós precisamos sair daqui para fora é apresentar o Espírito Santo de Deus. É apresentar o favor de Deus. É apresentar uma salvação através de Cristo Jesus. Exortar uma pessoa não crente, sair por essas portas aí fora, parar em qualquer bar desse aqui e exortar uma pessoa que não conhece o Espírito, gera constrangimento, gera barreiras, gera preconceito, gera muros. Mas apresentar o favor de Deus, apresentar o Espírito Santo de Deus, gera salvação. Então, cientes do favor de Deus para com a igreja, cientes que nós já fomos convencidos do pecado, ciente de que nós cremos em Cristo Jesus, precisamos assumir um compromisso de apresentar o Espírito Santo de Deus para todas as pessoas que nós alcançarmos, que nós convivermos, que nós estivermos a oportunidade. Não diga por aí, mas o crente não pode beber. Não diga por aí, mas o crente não pode roubar. Não diga por aí, o crente não pode... Não. Assim, filhão, um crente experimenta de algo que ninguém consegue discernir, ninguém consegue explicar. O quê? Um amor, meu amigo, que transforma vidas. Um amor que muda o entendimento. Um amor que transforma um bairro, uma casa, um país. Apresente o amor de Cristo. Apresente o Espírito Santo de Deus e creia que o Espírito Santo de Deus vai convencer do pecado. O favor de Deus para com a igreja segue nesses versículos, que o primeiro fala sobre o pecado e o segundo, da justiça. Quando a palavra de Deus diz, da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre apresentar a Cristo. Quem é a justiça? Quem é a justiça a qual o Espírito Santo de Deus nos convence? É o próprio Cristo. A obra do Espírito Santo de Deus nos convencer sobre quem Cristo é, o Cordeiro perfeito de Deus. Justiça é uma qualidade encontrada apenas em Cristo, que foi o único que não pecou, que é o único que de fato podemos chamar de o justo. Em João 1,11 diz, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ou seja, Cristo estava dizendo o seguinte,
através do meu Espírito Santo, que é o favor que eu estou dando para a igreja, o meu Espírito Santo vai convencê-los da justiça. Ou seja, o meu Espírito Santo vai apresentar a justiça ao mundo, porque está chegando a hora que vou para o Pai e vocês não me verão mais. Ou seja, vocês e todo o resto que vier após de vocês, as suas descendências, não me verão mais de forma carnal. Então, o que me resta? Me resta enviar um favor a vocês. E esse favor, ele vai convencê-los de quem eu sou. Porque até de maneira carnal, eu fui rejeitado. Então eu estou buscando uma outra estratégia. Eu estou indo para o Pai porque de fato eu tenho que cumprir isso. É a vontade de Deus para a minha vida. E eu estou dizendo o seguinte: enviarei o meu Espírito. E aí, meu amado, o favor de Deus, através do Espírito Santo, foi alcançando tantas pessoas que nos alcançou. Nos alcançou. Só conhecemos a Cristo porque Ele se revela. Só conhecemos a Cristo porque Ele se revela através do Espírito Santo, que é o favor para a igreja. E como que a gente conhece a Cristo? Primeiro é através da sua palavra. O Espírito Santo de Deus ilumina o entendimento do homem para compreender o que Ele mesmo está falando em sua palavra. A própria palavra revela quem Cristo é. Como, pastor? Revelando os seus atributos. 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é... Então pronto. A própria palavra revela quem Deus é. Ele é amor. Salmo 34 diz o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então, em Salmo 34, versículo 8, através da iluminação do Espírito Santo de Deus, nos é revelado que o nosso Deus é bom. E não para por aí. Gênesis 17, versículo 1. Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. O nosso Deus, Ele é todo-poderoso. E nós só temos esse discernimento graças ao Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, mas isso está escrito na Bíblia. Mas só valorizamos a Bíblia porque é um agir do Espírito Santo de Deus. Senão trataríamos a Bíblia como qualquer manual de instrução que vem para te ensinar como instalar a sua televisão e o seu Netflix. Você lê? Não lê. Só vai ler que horas? Quando dá ruim. O Espírito Santo de Deus, ele nos revela em Isaías 3, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, somente por conta da palavra do Senhor que a nós foi revelado, que Deus é santo, Ele é santo. Isso não é conversa de botequim, isso não é historinha, isso é a própria palavra de Deus, que também só foi escrita graças à obra do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é ou não é um favor para a igreja, gente? Mas não acaba por aí, não. Cristo se revela através da sua palavra, mas o Cristo se revela também através da sua vida. Você, cristão, Cristo se revela através da sua vida. Porque enquanto o mundo só tem apenas os frutos da carne, as obras da carne para oferecer, existe um grupo de pessoas que tem amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio para oferecer, graças ao Espírito Santo de Deus. João 13:35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse amor só existe entre os discípulos de Deus. E é esse amor que revela quem Deus é. E é esse amor que quando eu e você vivemos, pregamos, declaramos através das nossas vidas, é dessa forma que nós revelamos quem Deus é para o mundo. E isso só é possível
graças ao Espírito Santo de Deus. 1 Pedro 2,12. Tenham uma conduta correta entre os pagãos, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. O nosso testemunho apresenta Cristo para o mundo. E o nosso testemunho só é bom graças ao Espírito Santo de Deus. Conheça Cristo pela palavra. Você quer conhecer Cristo de uma maneira bem específica? Você quer conhecer Cristo de uma maneira bem especial? Você quer que Cristo seja revelado para você de uma forma particular, individual, dentro do seu coração? Abra a palavra do Senhor e faça uma oração. Diga o seguinte: Espírito Santo de Deus, seja o meu mestre na leitura bíblica, porque o próprio autor vai te explicar a obra. O mesmo Espírito que inspirou os profetas e os apóstolos, ele abre os olhos do coração da igreja hoje e sempre, para que a igreja entenda, compreenda e conheça quem Cristo é e como ele é bom. Mas para isso, meu amado, para conhecer a Cristo, para de fato dedicar uma vida em conhecer a Cristo Jesus, é necessário disciplina e dedicação. Porque nós não podemos entregar preguiça, desinteresse, negligência. Não é possível que, compreendendo que através de um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo de Deus e a leitura bíblica, o que nos será entregue será algo tão incrível, de um valor imensurável, que ao ler a Bíblia a gente entrega preguiça, desinteresse, negligência, dorme, deixa de lado, enche de poeira, deixa aberto, ninguém lê. Ah, mas eu não entendo. Meus amados, eu convivo com a minha esposa já tem uns anos. Eu também, às vezes, não entendo, mas eu não desisto. Ué, por que só com a Bíblia é assim? Não entendo, vou deixar de lado. E aí os pastores vêm aqui, pregam todo domingo, toda quarta, todo sábado, toda sexta, vários cultos, estão disponíveis. Ah, eu não entendo. Eu não sei. Tudo bem. Existe sim uma certa dificuldade, mas nós precisamos nos interessar como aqueles que compreendem que através da leitura bíblica nos será revelado o Cristo vivo. Aí sim a gente vai se interessar. Leia a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Sabe o que às vezes nos falta? E aí dou a mão palmatória. Quem é de 2000 para cá não sabe o que é palmatória. Sabe o que me faltava às vezes? Expectativa ao ler a Bíblia. Eu não tinha essa expectativa de que eu vou abrir a Bíblia e eu seria impactado, eu seria tocado por algo que ia mudar a minha vida. Eu não tinha essa expectativa. Eu pensava no seguinte: misericórdia, lá vou eu abrir a Bíblia, porque aí eu vou postar no meu Instagram, check, tá pago. Eu li. Discipulador, eu li. Olha, estou lendo a Bíblia, hein? Sou crente. Hashtag aleluia. Hashtag glorify e etc. Porque eu não cultivava dentro do meu coração uma expectativa. Mas, meu amado, a todo momento em que você abre a Bíblia, tome muito cuidado, porque você corre um grande risco de ter a sua vida mudada, de ter uma resposta de Deus, de ter um discernimento sobre o que Deus quer para a sua vida, de uma chave da sua vida virar. Você corre um grande risco dos seus olhos se abrirem e você começar a ter discernimento do que Deus quer, do caminho da vitória, do caminho da solução. Você corre o grande risco de receber a palavra que Deus quer usar para converter todos na sua casa. Você corre um grande risco de receber do Senhor a instrução para você sair dessa condição de dificuldade, dessa condição de deserto e experimentar o oásis que apenas Cristo tem para oferecer. Essa tem que ser a nossa expectativa. Ao abrir a palavra de Deus, essa tem que ser a nossa expectativa.
Temos que andar com o Espírito Santo de Deus. Porque ele não é apenas um poder, não é algo distante, é algo que convive, vive em nós, é uma pessoa viva que guia, consola e convence. Temos que perguntar para o Espírito Santo de Deus qual é a vontade dele para as nossas vidas. Corremos o risco de ser a geração que investe e pergunta muito mais para o Google ou para o ChatGPT do que para o próprio Espírito Santo de Deus. ChatGPT, qual é o meu chamado? ChatGPT, eu devo mudar de emprego? Porque no meu emprego eu recebo tal, tenho tantos anos, aqui não sei o que, não sei o que. Eu vou preparar um excelente prompt e o ChatGPT vai me responder. ChatGPT, será que ela é a mulher da minha vida? ChatGPT, será que eu devo... Meu amado, troca. Troca o chat, fecha os olhos. Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia de mim. Me instrua no caminho em que eu devo andar. Abra os meus olhos, pois eu quero ver, eu quero entender, eu quero conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Experimenta isso. E aí sim, todo momento em que você puder, você vai abrir a Bíblia. Você vai abrir sempre com uma nova expectativa. O que Deus vai fazer hoje? O que o Senhor vai falar hoje comigo? Qual é a instrução para o dia de hoje? O favor de Deus para a igreja é o Espírito Santo de Deus que nos revela quem é o próprio Cristo. E por último, o Espírito Santo de Deus, ele nos convence da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. O juízo de Deus. Porque o príncipe deste mundo já está condenado. Aqui Jesus ele se refere a um julgamento. E ao julgamento de Satanás. Satanás, esse julgamento ele já foi executado pela morte de Cristo na cruz. Aquele que é chamado sob príncipe deste mundo. Mas não se engane, esse príncipe é um príncipe derrotado. Ele já foi declarado como derrotado. A sentença já foi dada. O que resta para esse príncipe de pé muito minúsculo é, até o momento da execução da pena, atazanar a nossa vida. Causar confusão. Causar desentendimento. Causar separação entre Deus e o homem. É isso que resta para Satanás aí, mas de Deus. Então deixa eu te falar e falo isso com muito amor, com muito carinho. Preste atenção, no momento da sua vida em que você começar a dizer, eu fui demitida. Aquele cara me abandonou. Eu fui assaltada. Eu estou doente. Isso é Satanás na minha vida. Isso é o demônio na minha vida. É o diabo na minha vida. Os desertos que eu atravesso são obras de Satanás na minha vida. Ei, pare de entregar poder para aquele que já está condenado. Não é ele. Pastor, mas é a permissão de Deus. Pode ser sim, e é a permissão de Deus. Os momentos de deserto, eles são didáticos. É disciplina. Deus, ele quer te ensinar algo. Então, meu amado, eu respeito o seu deserto, mas eu não quero que você fique aí. E se há algo que eu gostaria que você guardasse no seu coração ao sair daqui, ou se você for mais ousado, no final desse culto, você faça uma oração. Espírito Santo de Deus, o que eu tenho que aprender nesse deserto? Porque é só você aprender que você sai. Acabou. Espírito Santo de Deus, o que eu tenho que aprender? Não, você precisa aprender a ter um pouco mais de fé. Você precisa aprender que quem é soberano na sua vida sou eu. Você precisa aprender a me perguntar antes de tomar qualquer atitude. Ou seja, enquanto você estiver num momento de dificuldade em que você for assaltada, sabe qual é a tua resposta para o assalto? Não é Satanás, porque ele venceu.
Quando você estiver triste, não é Satanás, porque ele venceu. Quando você estiver desempregada, com dificuldade financeira, passando um grande perrengue na sua vida, eu sei que é difícil, mas você precisa declarar, mesmo que seja para se convencer: Cristo venceu na cruz e Satanás não tem autoridade nem poder sobre a minha vida. E aí sim, o Espírito Santo de Deus, enviado por Cristo, o favor de Deus para a igreja, ele nos fará mais um favor. Ele vai nos instruir. Ele vai nos ensinar o que nós precisamos aprender. Mas pastor, você já viveu algo assim? Já. Uma irmã da nossa igreja, já contei isso várias vezes. Uma irmã da nossa igreja, atleta, sofre uma lesão, faz uma cirurgia, meses de recuperação. No início que ela descobriu, sentada naquela cadeira, ela perguntou: pastor, por que eu estou vivendo isso, pastor? Eu sou mulher de Deus, eu estou guardada no Senhor, eu sirvo a igreja. Pastor, eu não estou entendendo por que eu estou vivendo isso. Eu falo: filha, respira. Deus é soberano na sua vida. O Espírito Santo de Deus habita em você. E o questionamento não é esse. Pergunte para o Espírito Santo de Deus: o que eu preciso aprender? Pergunte para o Espírito Santo de Deus qual é o ensinamento de hoje. E assim que você aprender, você sai desse deserto. Ela aprendeu. Sabe o que o Senhor queria ensinar para ela? O Senhor queria ensinar uma estratégia para ela que resultou no último batismo em 4 atletas aqui se batizando. Aí sabe o que acontece? No dia do batismo vem ela chorando: pastor, eu aprendi. E graças a Deus que eu passei por aquilo. Porque isso aqui é muito melhor do que qualquer outra coisa. Isso aqui é muito melhor do que qualquer medalha. Ei, irmão, faça uso do favor de Deus para a sua vida. Se relacione com o Espírito Santo de Deus. Pergunte o que Ele quer. Pergunte o que você precisa aprender. Seja submisso ao Espírito Santo de Deus. Ele vai te convencer. Ele vai te convencer do pecado. E você, a cada passo que você dá na sua caminhada com Cristo, você vai conhecer mais sobre quem Ele é. Ele vai te convencer da justiça. E você experimentará da revelação de Deus de uma maneira muito especial, íntima, pessoal. Ele vai te convencer do juízo. E você vai aprender todos os ensinamentos que o Senhor tem para você enquanto você estiver no deserto. E ao sair do deserto, ao chegar no oásis, por conta de tudo aquilo que você aprendeu no deserto, para aquele você não volta mais. Você pode experimentar outros, mas para aquele, nunca mais. Irmãos, o que nós buscamos é uma resposta. O que nós buscamos é o favor de Deus. O que nós buscamos é uma intervenção de Deus nessa guerra entre carne e espírito. E o favor de Deus para as nossas vidas é a certeza de que nós não lutamos pela vitória. Nós não guerreamos pela vitória. Nós lutamos a partir da vitória em Cristo. Ele venceu, é por isso que lutamos. Ele venceu, é por isso que estamos de pé. Ele venceu, é por isso que estamos no deserto. Ele venceu e é por isso que Ele está vivo. Ele venceu e é por isso que o inimigo está subjugado. Ele venceu e é por isso que em Cristo nós somos mais que vencedores. Pastor, eu quero viver isso. Eu quero conhecer o favor de Deus para a igreja.
Eu quero conhecer e viver a manifestação do Espírito Santo de Deus dentro de mim. O que eu preciso fazer? Para onde que eu vou? Quanto que eu tenho que pagar? Pagar? Nada. O preço já foi pago. Eu tenho que correr para algum lugar? Não. Pastor, eu tenho que mudar as minhas roupas? Não. Pastor, eu tenho que mudar o meu palavreado? Não. Pastor, mas eu estou aqui e toda semana, aos finais de semana, eu tomo a minha cervejinha. Eu consigo conhecer o favor de Deus nessa condição? Consegue? Pastor, eu ainda uso drogas. Eu consigo conhecer o favor de Deus nessa condição? Consegue? Mas pastor, isso não é heresia? Não. Porque se fosse heresia, minha vida seria uma mentira. Para você conhecer o favor de Deus, é uma oração. Para você conhecer o Espírito Santo de Deus, é uma oração. E aí, esse Espírito Santo de Deus é obra dele. Ele que vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Basta apenas conhecer ele. Se você quer conhecer o Espírito Santo de Deus, ou melhor, eu convido toda a igreja, feche seus olhos, incline sua cabeça, que nós vamos fazer essa oração. A partir de agora, ouça, de olhos fechados e com muita atenção. A partir de agora, destinos serão mudados. A partir de agora, caminhos serão mudados, vidas inteiras, famílias inteiras serão transformadas. Por quê? Porque eu estou falando que vai acontecer? Não, porque isso é obra do Espírito Santo de Deus. É o favor de Deus para aqueles que creem em Cristo Jesus e recebem o Espírito Santo de Deus. Com uma oração, o Espírito Santo de Deus habita no seu coração. Se você quiser isso, repita essa oração comigo. E no seu coração ninguém precisa ouvir. É você e Deus. Ora assim comigo. Santo Deus, eu te agradeço pela sua morte na cruz. Santo Deus, eu me arrependo dos meus caminhos. Eu acreditava que tinha uma vida certa, mas hoje eu entendi que eu preciso de uma vida santa. Eu entregava, Senhor, forças a quem não tem mais, mas hoje eu entendi que o Senhor venceu. Espírito Santo de Deus, eu quero entregar a minha vida a Ti. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Salvador, o Senhor é o meu Senhor. Eu te convido, faça parte da minha vida, hoje e sempre. Muda quem eu sou e faça quem eu sou glorificar o Teu nome e revelar o Teu amor para o mundo. Habita em mim. Eu quero te conhecer. E eu oro na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém e amém.